Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode se sentar. Então, mais uma vez, bom dia. Bom dia. Como o Inácio falou, meu nome é Renê, sou missionário aqui da comunidade Canção Nova. Sou também seminarista aqui na comunidade Canção Nova. E tenho a missão de, nesta manhã, partilhar a palavra com você, dentro deste grande momento em que nós estamos vivendo, que é esse acampamento vocacional, onde nós somos chamados a refletir sobre essa pequena palavra, mas que causa um estrondo na nossa vida, vocação. Então, quero acolher você que está aqui, no nosso rincão, aqui, passando na nossa chácara, você também que está em casa, que nos acompanha, por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Nós estamos vivendo um momento privilegiado também esse final de semana. Enquanto nós estamos aqui, está acontecendo lá em Portugal a Jornada Mundial da Juventude. O Papa está reunido com os jovens da igreja do mundo inteiro, mostrando essa expressão dessa juventude. E paralelo e em comunhão com essa Jornada Mundial da Juventude, nós queremos estar aqui e refletir e pensar sobre essa pequena palavrinha, vocação. Eu queria começar falando para você, a partir, o meu tema, com Maria, aprender a escutar a canção. Mas eu queria de início dar uma pequena introdução sobre o que é uma vocação. Todos nós fomos criados por Deus, todos nós um dia fomos pensados por Deus. Quando Deus nos criou, Deus pensou em cada um de nós. E toda criatura, tudo que existe, tudo que você consegue contemplar com os seus olhos, foi criado para manifestar a glória de Deus. Nós, seres humanos, fomos criados para manifestar a glória de Deus. As árvores, a natureza, tudo que nós vemos e tudo que nós contemplamos foi criado para manifestar a glória de Deus. Por isso que tudo no mundo existe numa ordem. Tudo existe dentro de uma ordem. Se você tenta violar uma coisa, você não consegue, porque existe uma forma como Deus pensou. Você não pode querer colocar uma planta em cima de uma dessas cadeiras brancas que está aí do seu lado e querer que ela frutifique, querer que ela nasça como se você estivesse plantando na terra. Porque a ordem de Deus, a ordem com que Deus criou a natureza, é para que a planta se manifestasse, crescesse, frutificasse na terra quando plantada e quando cultivada. Então existe uma ordem em todas as coisas. Nós fomos criados para manifestar a glória de Deus. Todos nós, independente do lugar em que nós estamos, do país em que vivemos, da forma como nós vivemos, todos nós fomos criados para manifestar a glória de Deus. Por isso que a nossa vida, ela precisa ser uma vida que manifesta a glória de Deus. Então essa é a primeira, digamos assim, a primeira finalidade com que Deus nos criou. Manifestarmos a glória dele. E a manifestação da glória de Deus se dá por uma vida de santidade. Aquele que é santo corresponde aos desígnios de Deus e, correspondendo aos desígnios de Deus, glorifica ao próprio Deus. É como se nós estivéssemos contemplando diante dos nossos olhos uma belíssima obra de arte. Aquela obra de arte que nos encanta e que nos faz ficar muitas vezes paralisados diante dela, contemplando a beleza que ela nos apresenta. Esta obra de arte, ela manifesta uma intenção, ela manifesta um desejo de quem a fez. Assim somos todos nós. Nós somos uma obra de arte na mão de Deus e nós somos chamados a manifestar aquilo que Deus pensou para cada um de nós. Só que a finalidade primeira, como eu falei, é cantarmos, é entoarmos com a nossa vida a glória de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos um caminho para que isso aconteça.
existe um caminho, existe uma forma, existe um jeito que Deus pensou ao nos criar para que quando nós correspondêssemos a este caminho, nós pudéssemos de uma forma mais fiel corresponder àquela vontade de Deus, que é nos fazer dar glória àquilo que Ele pensou de cada um de nós. É como se você estivesse comprando aí para sua casa um eletrodoméstico. Você nunca viu, só viu aquela propaganda na televisão que te atraiu, que você disse assim, nossa, gostei disso daqui, vou comprar para minha casa. Isso vai me ajudar muito. Aquela panela elétrica lá que você sempre sonhou, que você viu a propaganda e você disse, nossa, não sei nem como é que faz para poder funcionar esse negócio, mas eu sei que vai me ajudar, vai ser mais rápido, a minha vida é corrida, e eu preciso comprar. E você vai lá na loja e compra. Você chega em casa com aquela caixa desse tamanho, com a panela elétrica, você coloca lá em cima da mesa, abre, começa a tirar a panela, e aí vai vendo que tem um fio, que tem uma coisa, que tem outra, e você diz assim, meu Deus, como é que funciona isso? Tem um negócio que encaixa assim, outro que tira, e você fica sem saber como é que funciona aquele negócio. Só que dentro da caixa tem um livrinho, um manual de instrução, que aí você vai lá e começa a ler. Quem tem vontade ainda lê, né? Tem muita gente que é preguiçosa, só vai olhando pelas figurinhas, e vai interpretando pela figurinha que está ali, né? Então você vai lá, pega o manual e você vai vendo como é que usa aquela panela. Aí vai dizer, não, você precisa ligar ela na tomada, você precisa, quando você for lavar ela, você precisa lavar de certa forma, não pode jogar água nela, porque senão ela vai quebrar, você não vai conseguir ligar. Tem uma quantidade de produtos que você pode colocar dentro, você não pode ultrapassar aquilo dali. Tem várias restrições, tem várias instruções. Por que eu estou te dando esse exemplo? Para te dizer que quando Deus te criou, Deus também te criou com um certo, entre aspas, manual de instruções. Quando Deus te criou, e aqui eu estou falando para mim, para você que está aqui, para você que está em casa, para qualquer pessoa. Quando Deus nos criou, Deus nos concedeu um manual de instruções. Deus nos deu uma forma de viver. Se a vontade de Deus é que todos nós cantemos a glória dEle pela nossa vida, existe uma forma de viver. Porque se nós correspondermos a esta forma de viver que Deus nos concede, nós de fato entoaremos aquilo que é o desígnio de Deus para nós. Nós corresponderemos a este manual de instruções e faremos aquilo que Deus sonhou de cada um de nós. Esse manual de instruções é a vocação de cada um de nós. Você pode pegar aquela panela e pode querer fazer do seu jeito. Ou você pode pegar aquela panela e querer fazer do jeito que está no manual. Deus te pede para que você possa viver a sua vida da forma que está no manual. Do jeito que Ele te pensou. Do jeito que Ele sonhou para você. Existe um homem que passou por esse lugar muitas vezes, que é o fundador de tudo isso que vocês estão vendo, em que muitas vezes ele diz para nós que só é feliz quem realiza a sua vocação. Sabe o que significa isso? Significa dizer que quando você segue aquilo que é o manual de Deus para a sua vida, você é feliz. E aqui eu preciso te dizer o que significa essa felicidade, porque senão o mundo tem deturpado essa palavra também no nosso meio. A gente confunde muito, a gente acha que felicidade é simplesmente o bem-estar da nossa vida, felicidade é a ausência dos conflitos que estão ao nosso redor, e não é isso. A felicidade é a realização. Deus nos realiza. Nós nos realizamos quando correspondemos à vontade de Deus na nossa vocação. Deus nos plenifica, porque nós nos encaixamos no lugar em que Deus pensou para nós. Seja Ele na vida religiosa, numa vida consagrada, seja Ele no sacerdócio, seja Ele lá no matrimônio, não sei, mas se você corresponde àquilo que Deus sonhou para você, você é uma pessoa feliz, mas não uma pessoa feliz que está rindo para tudo como um besta, um bobo por aí. Mas uma pessoa feliz, porque independente de tudo que lhe aconteça ao seu redor, você está realizado porque você está na vontade de Deus.
Essa é a felicidade que Deus nos concede quando nós correspondemos de acordo com aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Nós estamos aqui esse final de semana num acampamento chamado Provocação. E eu tenho quase certeza, não vou dizer certeza, mas vou dizer quase certeza, que não é a intenção de nenhum de nós que estamos aqui querer vender para você uma vocação. Porque vocação não se vende. Vocação é um dom. Nós não estamos aqui, se estivermos aqui por causa disso, nós estamos errados desde o início. Nós não estamos aqui para fazer propaganda da vocação à Canção Nova para você. Porque quem chama não somos nós. Quem chama é Deus. Quem escolhe é Deus. A vocação ela não é um projeto pessoal da nossa parte. Ela não é uma construção humana. Eu acho bonito como se canta na Canção Nova. Eu acho bonito como se prega na Canção Nova. Eu acho bonito como os missionários da Canção Nova vivem, então eu quero viver dessa forma. Não é por boniteza. Não é por beleza humana ou aparente. É por um chamado de Deus. É por um desígnio de Deus. É por uma vontade de Deus. É por um querer de Deus. E um querer que muitas vezes nos leva a lugares onde nós não queremos ir. Eu tenho certeza que se eu fosse pegar esse microfone e passar para alguns irmãos de comunidade, eles iam contar para você o quanto foi difícil muitas vezes reconhecer a vontade de Deus na vida deles. Fugiram, foram para um lado, foram para o outro, tentaram se esconder de Deus, mas Deus persistiu, Deus continuou. Quantas e quantas vezes nós ouvimos testemunhos de irmãos de comunidade que passaram anos e anos desde que ouviu a voz de Deus chamando para viver na Canção Nova, passaram anos e anos para poder ter coragem de corresponder a essa vocação. Porque muitas vezes também a vontade de Deus ela vai nos levar a lugares em que a gente não quer ir, em que a gente não quer estar, que a gente tem medo, que humanamente vai tremer as pernas. Mas a gente sabe que é vontade de Deus. E por sabermos que é vontade de Deus, nós vamos. Por sabermos que é vontade de Deus, nós seguimos. Mas você pode me perguntar, como é que eu sei se é vontade de Deus? Ou é minha vontade? E aqui eu queria trazer, de uma forma bem prática, a etimologia dessa palavra, né? Vocação, esse vocare, é uma voz, é um chamado. É uma voz que nos chama. A vocação, ela é um chamado de alguém. Ela não parte dos nossos desejos, das nossas vontades ou das nossas aptidões. Tem muita gente que é muito bom em tudo que faz, mas se não tem ali o desígnio de Deus, a vontade de Deus, não tem a vocação. Não é pelo que você pode fazer ou que você pode deixar de fazer, mas é por aquilo que Deus te fez, te constituiu como pessoa. Está dentro, você é dessa forma. E você se realiza a partir dessa forma. Eu queria trazer aqui um pensamento de um padre do deserto, lá do século IV, chamado João Cassiano. Ele nos ensinou, numa de suas conferências, se eu não me engano, a 5ª conferência que esse padre escreveu, esse padre do deserto, ele fala sobre 3 tipos de vocação, 3 formas como se pode manifestar uma vocação. A primeira delas é uma vocação que vem do próprio Deus. O que significa isso? Uma vocação que vem do próprio Deus. É a experiência daquela pessoa em que é despertada para uma vocação pelo próprio Deus. Deus fala ao coração daquela pessoa, Deus chama aquela pessoa num momento inusitado da vida dela, sem, às vezes, até mesmo um ambiente favorável para que aquilo pudesse acontecer. Mas Deus foi lá e Deus chamou, Deus foi lá e Deus falou ao coração daquela pessoa e manifestou àquela pessoa a sua vontade.
Então, a primeira forma de vocação é essa, em que Deus diretamente fala ao nosso coração e nos desperta. E nos desperta para a nossa vocação. Aqui também entra aquelas pessoas que, desde a sua infância, já nasce com um desejo, com um querer, com uma manifestação da vontade de Deus. Então você vê, por exemplo, crianças, né, por aí dizendo que querem ser padres, crianças dizendo que querem... esses dias eu encontrei, semana passada, estava fazendo um retiro, e eu encontrei uma menina, se eu não me engano, de 16 anos, que o ano que vem ela vai entrar na vida religiosa. O ano que vem ela já está se preparando já, e o ano que vem ela já vai entrar na vida religiosa. Já tem o desejo no coração dela, e ela se comporta assim, bem piedosa, parece uma freirinha já. O bonito de ver Deus manifesta no coração daquela criança dessa forma. Mas também tem uma outra forma em que Deus manifesta a sua vocação. É a vocação que tem o homem como origem. Não no sentido de uma vocação que tem o homem como um fundamento, mas no sentido de uma vocação que é manifestada pela presença de um homem de Deus. Eu, quando pensava, meditava sobre isso, eu lembrava muito do nosso Pai Fundador. Quantas vocações não foram manifestadas neste palco por causa da presença, da pregação, da vocação do Monsenhor Jonas Abib. Quantas e quantas vezes, ao vendo aquele homem ali, enérgico aqui sobre este palco, pregando com parresia a palavra de Deus, se despertaram também para a sua vocação. Quantas e quantas pessoas não se encontraram com Deus por uma vocação acertada, como a vocação do Padre Jonas. Então Deus também pode despertar a nossa vocação por meio de uma pessoa que é instrumento dele. Pode ser que na sua vida não tenha sido assim, como da primeira forma que eu falei. Deus falou diretamente ao seu coração, mas pode ser que alguém tenha chegado na sua vida e tenha te manifestado a vontade de Deus. Alguém chegou para você e disse assim, olha, será que Deus não está te chamando para isso? Será que os desígnios de Deus na sua vida não é dessa forma? Ou você viu, contemplou a beleza de um homem de Deus, e a beleza desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, te despertou também para a sua vocação, e você disse, não, eu sou chamado a viver como aquela pessoa. Também é uma forma de manifestar a vontade de Deus na nossa vida. E a terceira que João Cassiano nos apresenta, a terceira forma, é a vocação que provém da necessidade. Mas que necessidade é essa? Aqui ele usa essa palavra e depois ele explica, né? Essa necessidade. E ele vai explicar que essa vocação é aquela que muitas vezes ela vem da dor e do sofrimento. É a vocação que muitas vezes se desperta na nossa vida pela nossa dor, pelo nosso sofrimento. Quando nós estávamos bem, nós escolhemos nos afastar de Deus. Mas aí vai o Senhor e por um desígnio misterioso da vontade de Deus, nos permite adentrar num lugar de sofrimento, numa dor, numa enfermidade, numa situação assim, que coloca a nossa vida ali quase que em perigo. E ali, nesse momento de dor, quando a nossa vida já estava indo embora, Deus nos desperta para uma vocação. Quantas e quantas pessoas precisaram acordar para Deus a partir de uma ação sobrenatural da graça de Deus que aconteceu por meio de um sofrimento, às vezes de um acidente, às vezes de uma dor interior, de uma ferida emocional, não sei. Mas nesse momento de dor, Deus falou, Deus chamou, Deus despertou para uma vocação. É a terceira forma que João Cassiano nos apresenta de uma vocação. É aquela vocação que vem da necessidade. Quando nós não estávamos em Deus, mas Deus foi lá e nos chamou. Deus foi lá e nos atraiu. Deus nos trouxe até aqui. Perceba, todas as três vocações, as três formas de vocação que eu fui apresentando para você aqui, ela tem como um fundamento um chamado de Deus. Mesmo que ela tenha o homem como intermediário, mesmo que ela surja de uma necessidade do ser humano, pode ter certeza, e pode ter essa certeza absoluta. Em todos esses momentos é Deus quem chama. Existe uma voz, existe um chamar, existe um despertar de Deus que nos faz acordar para a nossa vocação.
E eu queria adentrar com você nesta voz. Todos nós fomos chamados um dia por Deus. Todos nós, como eu falei no início, carregamos um manual de instruções. E esse manual de instruções, ele nos diz aquilo que nós precisamos viver, aquilo que nós precisamos ser para realizarmos a vontade de Deus e para alcançarmos a nossa verdadeira felicidade. Então, para a gente mergulhar nessa forma, melhor dizendo, para a gente mergulhar nessa forma em que Deus nos chama, de como se manifesta na nossa vida essa voz, esse chamado de Deus, que você pode me perguntar, mas como é que eu escuto a Deus? Como é que Deus fala comigo? Como é que eu sei que é Deus? Porque aí tem outra, primeira coisa, a gente tem que escutar. Segundo, depois que a gente escuta, a gente tem que discernir se quem a gente está escutando de fato é Deus. E eu queria trazer aqui três personagens bíblicos que nos dão ali características dessa voz de Deus. A primeira, né, é uma mulher. Ela é um pouco inusitada, porque eu particularmente não lembro de ouvir alguém pregar sobre vocação e falar dela. Mas ela é essencial para nos ajudar a como discernir essa voz de Deus que nos chama. E como discernir aquilo que Deus quer para cada um de nós. A primeira é Maria Madalena. Aquela que o Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículo 9, vai dizer que foi expulso 7 demônios. Ela mesma. Se você tiver com a palavra de Deus aí, eu queria que você abrisse no Evangelho de São João, capítulo 20, para a gente ouvir um pouco, para a gente enxergar um pouco o lugar dessa mulher. Essa que foi escolhida também por Deus para viver uma missão, para viver uma vocação, para viver um chamado. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 16. Vai nos dizer, a partir do versículo 11, que Maria foi ao encontro de Jesus no túmulo. Jesus estava morto e tinha sido sepultado. E ela foi de manhã, logo cedo, na manhã da ressurreição, ela foi ao encontro de Jesus no túmulo. E o versículo 16 nos diz assim. Primeiro, alguns versículos antes, aparece um homem, ao qual Madalena julga ser o jardineiro, e ela questiona, onde foi que você colocou o meu Senhor? E aí o versículo 16 diz assim, então Jesus falou, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Ela estava confundindo Jesus com um jardineiro. Ela estava vendo o jardineiro aos seus olhos, diante dos seus olhos. E ela não conseguia enxergar que aquele jardineiro que ela estava achando que era o próprio Jesus que estava diante dela. Mas quando Jesus a chama pelo nome, quando a voz de Deus se manifesta pelo nome, Madalena desperta. Ela reconhece que não é mais, ela reconhece que não é o jardineiro que está diante dela. A voz de Deus que nos chama pelo nome nos devolve para nós mesmos. Ela nos devolve para aquilo que nós somos. A voz de Deus, ela abre os nossos olhos e somente ao ouvir a voz de Deus, nós enxergamos aquilo que estava diante dos nossos olhos e nós não conseguíamos ver. Porque a palavra de Deus, a voz de Deus realiza aquilo que ela significa. Aquilo que contém a palavra nos devolve para nós, independente do que Deus vai falar conosco. Aqui Deus falou com Madalena chamando-a pelo nome, e o próprio ouvir do nome dela, pela boca de Jesus, devolveu Madalena a quem ela era. Fez com que Madalena tivesse a coragem de olhar para dentro dela e reconhecer que ela estava cega, porque quem estava diante dela era o próprio Senhor. A vocação, a voz de Deus nos devolve para quem nós somos.
A vocação não é um agregar de Deus a nós. A vocação é a realização daquilo que Deus nos fez para ser. Não é que a partir de agora Deus vai te colocar uma vocação. Você já tem uma vocação. Ela já está dentro de você. Você só precisa, despertar. Ela já existe. Desde toda a eternidade ela já existe. O Padre Jonas nos diz que quando Deus criou a Canção Nova, Ele criou num único ato de amor. E aí, para explicar isso, Ele nos dá o exemplo como se fosse de um cacho de uva. Todas as uvas já estão ali. Alguns, aí Ele vai explicando na nossa vocação, alguns virão ao seu tempo. Eu entrei na Canção Nova num ano, o Inácio entrou em outro, a Yasmin entrou em outro. Mas todos nós fomos criados por um único ato de amor de Deus, que à medida que o tempo vai passando, nós vamos vindo, Deus vai nos trazendo, Deus vai nos fazendo chegar e contemplar. Deus não te trouxe aqui, Deus não está te fazendo ouvir de casa, simplesmente para poder te dar uma vocação. Deus já te deu, você já tem uma vocação. Deus está te chamando para despertar e simplesmente descobrir qual é essa vocação. Qual é a vontade de Deus, como essa vontade de Deus se manifesta. Depois eu queria trazer para você um outro exemplo. O exemplo de São Paulo. Eu sou fã de São Paulo. Eu gosto muito dele, porque a vida de São Paulo fala muito comigo. O ministério de São Paulo, a forma como Deus conduz a vida de Paulo, ela é muito significativa. Mas este mesmo Paulo que hoje nós honramos como São Paulo, santo, doutor dos gentios, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele estava numa zona improvável. Ele estava saindo de Damasco para poder perseguir, e já tinha ali a carta que lhe dava liberação para poder matar todos os cristãos. E no momento improvável, Deus chama Paulo. Se você puder, abre aí nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4 e seguintes. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4 e seguintes. Vai dizer assim: caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então, tomaram-no pela mão e o fizeram entrar em Damasco. Paulo cai por terra, escuta uma voz, pergunta quem é esta voz, e Jesus responde: sou eu. Sou eu que estou falando contigo, Paulo. Só que o interessante é percebermos no versículo 7 que Paulo não estava sozinho. O versículo 7 diz assim, os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. A voz de Deus é diferente de todas as outras vozes que nós ouvimos. Tinha muitas pessoas ali ao redor de Paulo, mas a voz de Deus soou no coração dele diferente. Soou de uma forma diferente. Porque a voz de Deus, que, como a gente viu em Madalena, nos devolve para aquilo que nós somos, ela também muda a nossa vida.
O Paulo que caiu por terra no versículo 4 não é o mesmo Paulo que se levanta no versículo 8. Entre esse lapso de tempo, existe uma manifestação de Deus. Existe um ouvir a voz de Deus. É isso que eu dizia já e agora explico de uma forma mais concreta e mais real. A voz de Deus, ela não simplesmente nos dá um comando de alguma coisa. É a mesma coisa que eu chegasse aqui e dissesse assim: Yasmin, faça um microfone. Yasmin ia ter que ir lá, ter que pesquisar como é que se faz o microfone e ia ter que fazer. A voz de Deus já é o contrário. Se Deus chegasse aqui e dissesse assim: faça-se um microfone, aqui, à medida que Deus falasse, o microfone se faria. É assim que nós encontramos no livro do Gênesis. Quando Deus diz, quando Ele vai dizendo de toda a criação: faça-se o firmamento entre o céu e a terra, faça-se o mar. E à medida que Deus falava, aquilo se realizava. A voz de Deus, ela tem essa distinção de todas as outras vozes. À medida em que Deus chamou Saulo, Deus já fez Saulo diferente. A conversão já aconteceu no coração de Saulo só em ouvir a voz de Deus. Quando Deus te chama para alguma coisa, quando Deus manifesta a você a sua vocação, quando Deus fala ao seu coração, imediatamente o seu coração ele é impulsionado àquilo que Deus fala. Quando Deus fala, nós somos tomados por uma certeza que nada nem ninguém no mundo pode tirar de nós. E que muitas vezes nós não sabemos explicar, mas nós sabemos que foi Deus quem falou. E essa certeza se estabeleceu dentro de nós. O perseguidor que caiu por terra se levantou como o grande apóstolo que Deus queria que ele fosse. Ele descobriu a sua vocação ao cair por terra e ao ouvir essa voz que o devolvia para ele mesmo, mas que também o mudava interiormente. E o terceiro personagem bíblico que eu queria trazer para nós é ela, a Virgem Maria, a mulher do sim, a mulher que sabe ouvir a voz de Deus, a mulher que sabe escutar de uma forma clara a voz de Deus e sabe distinguir a voz de Deus de todas as outras vozes. Se você está com a palavra de Deus aí, abre no Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. A partir do versículo 26, nós vamos ver ali o anúncio do nascimento de Jesus. O anjo aparece à Virgem Maria. O versículo 28 diz assim: o anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: não tenhas medo, Maria, encontrastes graça junto de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. A voz de Deus, que como em Madalena nós ouvimos, nos devolve para nós mesmos. A voz de Deus que, como em São Paulo nós ouvimos, nos manifesta, nos muda interiormente e nos desperta para aquilo que Ele tem. A voz de Deus faz em nós a mesma coisa que fez na Virgem Maria. Nos revela a vontade dEle. Maria teve medo diante da grandeza da vontade de Deus. Todo ser humano que tem um pouquinho de racionalidade e de consciência tem medo diante da sua vocação. Se você estiver diante de alguém que diz para você que não tem medo da vocação que Deus deu a ele, pode ter certeza que aquela pessoa ela não entendeu o que significa a sua vocação.
Porque a vocação, ela sempre nos supera. A vocação, ela sempre é maior do que nós. É sempre um desígnio de Deus, um chamado de Deus, uma manifestação da vontade de Deus, que é maior do que nós. Esse trecho do Evangelho que nos traz o exemplo da Virgem Maria, é a mesma coisa que acontece conosco quando Deus nos visita e se manifesta a nós na nossa vocação. Faz tremer as pernas, faz ter medo, mas a certeza de que foi Deus que falou conosco é muito maior. E mesmo com medo nós vamos, mesmo com medo nós caminhamos, mesmo com medo nós enfrentamos, porque foi Deus quem falou. E eu sei que aquela mesma voz que me falou é a mesma voz que vai me ajudar a permanecer. Se você não consegue encontrar na sua vida essa manifestação clara da vontade de Deus, por um momento em que Deus chegou na sua vida e falou da sua vocação, pode ser que qualquer vocação que você queira empreender com seus critérios humanos possa ir por água abaixo. Porque o que nos sustenta não é as estruturas que estão ao nosso redor, o que nos sustenta é aquilo que Deus falou. O que nos sustenta, o que nos faz estar de pé, não é o que nós vemos ou o que a vocação pode nos dar, mas é aquilo que Deus falou ao nosso coração. É a certeza de que foi Deus quem falou comigo, não foi outro. Essa voz não é diferente é diferente de outras vozes, e eu não consigo confundi-la com outra, porque ela realizou em mim o que ela falou. Deus nos desperta e nos chama. E ao nos chamar, Deus nos dá todos os meios para poder corresponder. Basta a nossa fidelidade, basta a nossa ação. Você pode se perguntar, então como é que eu faço para ouvir essa voz? Eu ainda não escutei essa voz, eu ainda não ouvi essa voz, o que é que eu preciso fazer para Deus manifestar-se na minha vida e para que eu possa ouvir essa voz? E aqui nós nos encontramos diante de todo o mistério de uma vocação. Por mais que eu tenha passado aqui 50 minutos quase tentando falar para você sobre vocação, eu preciso te dizer, na conclusão, de que vocação não se explica para ninguém. Estou tentando te dizer aqui como é que acontece, porque já aconteceu com outras pessoas, mas eu não posso te dizer qual é o modo que Deus age. Não posso te dizer qual é o segredo para Deus falar contigo. Não sei. Eu não posso te dizer nem mesmo que você tem que fazer isso, 5 passos para ouvir a voz de Deus. Não existe isso aqui. Aqui não existe isso. Não existe 5 passos para ouvir a voz de Deus. Deus se manifesta quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus pode estar chamando você que está sentado nessa cadeira branca agora, e Deus pode estar chamando um drogado lá na boca de fumo agora também. Não existe critérios para Deus chamar. Deus chama quando Ele quer, na hora em que Ele quer, do jeito que Ele quer. Vai nos dizer o evangelista que Jesus subiu ao monte, rezou ao Pai, desceu do monte e chamou os que Ele quis. Do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma como Ele quer. Eu não posso chegar para você e te dar a receita, porque não tem receita. Qualquer receita que alguém te der para ouvir a voz de Deus se manifestando na sua vida numa vocação, pode ter certeza e coloca um pé atrás. É uma receita furada. Porque Deus pode falar de uma forma inusitada. Você pode estar lá na sua casa tomando banho, Deus pode estar falando com você. Você pode estar lá na sua vida errada, no pecado, e Deus vai lá e vai falar com você. Eu vou contar isso não estava nem programado, mas eu lembrei agora. Testemunho que eu ouvi esses dias atrás, numa pregação do Padre Paulo Ricardo, sobre o Monsenhor Jonas. O Padre Paulo falava que o Padre Jonas foi pregar um grande encontro que tem lá em Cuiabá,
E pregando naquele encontro, o Padre Jonas deu um exemplo, e o Padre Paulo estava contando no sentido de que ele ouviu isso e nunca mais esqueceu. E o Padre Jonas contava o exemplo de um casal de jovens que ele atendeu recentemente aqui na Canção Nova. E o casal era um casal, mas não eram casados, eles estavam namorando. E estavam vivendo uma vida errada, não estavam vivendo uma vida de castidade. Mas eles sabiam que eles precisavam viver uma vida de castidade, porque eles já tinham ali uma noção de igreja, mas não viviam. E o Padre Jonas contava que, no momento em que aquele casal estava no seu pecado, eles estavam tendo uma relação sexual, de repente, o homem parou e foi tomado por um arrependimento tão grande que ele se ajoelhou aos pés da cama e começou a chorar compulsivamente. E aí a menina que estava lá também viu aquilo, percebeu que tinha um movimento de Deus ali naquele momento, também foi tomada por um arrependimento, se ajoelhou aos pés da cama e começaram a pedir perdão a Deus ali, imediatamente pelo pecado que estavam cometendo, fora do casamento. Deus fala conosco até mesmo na nossa zona de pecado. Deus pode te chamar para uma vocação até mesmo quando você está no fundo do poço. Não tem critérios para ouvir a voz de Deus. Deus se manifesta da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Mas se eu posso ousar tentar te dar um critério para ouvir a voz de Deus, eu ouso te dar o critério da Virgem Maria. Entra no teu quarto, se coloca em oração, pergunta a Deus, pergunta ao Senhor: Senhor, o que Tu queres de mim? O que Tu queres da minha vida? O que Tu sonhas para mim? Qual é a Tua vontade na minha vida e na minha história? Isso você pode fazer na sua vocação e em tantas outras coisas. Cuidado, porque nessa hora pode ser que a sua cabeça vá tentar te responder, mas quando Deus fala no seu coração. E a palavra de Deus gera paz dentro de nós. Então escuta, atento àquilo que Deus tem a te falar. Eu queria caminhar para o fim já desta pregação, falando duas coisas. Primeiro, Deus sempre confirma a nossa vocação a partir dos nossos irmãos. Os meus irmãos de comunidade que estão aqui, de alguma forma, eles confirmam a minha vocação. Então, você pode se perguntar assim, porque eu muitas vezes me perguntei isso também. Então, significa dizer que todas as vezes que alguém fala sobre a minha vocação, significa que aquilo dali é verdade? Não. Critério para discernimento de uma vocação é quando aquilo que Deus fala ao seu coração é confirmado pela comunidade, é confirmado pelos seus irmãos. Isso é critério de discernimento. Deus fala contigo e Deus fala através de outras pessoas na sua vida. Quando Deus manifestou na minha vida, na minha história, a minha vocação, Ele mandou inusitadas vezes pessoas para poder confirmar a minha vocação. E não é porque aquelas pessoas estavam falando que um dia eu seria padre, ou que um dia eu estaria na Canção Nova, que de fato eu vim. Não. É porque aquilo que elas falavam estavam em concordância com aquilo que Deus já tinha falado. Deus já tinha falado. Eles só estão confirmando. E a segunda coisa que eu queria contar para vocês é um pouco de como foi a voz de Deus na minha vida, na minha história. Eu lembro que eu tinha 14 anos, 2010. Aquele exemplo que eu dei no início é um pouco da minha vida também, né? Desde criança eu ia para a igreja e sempre falava que eu queria ser padre. Fui crescendo nisso.
Aí depois eu fui ficando um pouquinho mais velha e fui percebendo o peso disso daí e não falava mais nada, ficava calado. Mas no meu coração tinha um movimentar, tinha um desejo, as coisas de Deus me atraíam de alguma forma. E aí quando foi no ano de 2010, dezembro de 2010, surgiu uma oportunidade de Deus. Uma prima do meu pai, uma prima minha também, vinha para Canção Nova numa caravana e vinha para o Osana Brasil. E ela foi lá conversar com os meus pais e fazer a proposta de me trazer também. Sabia que eu gostava das coisas da igreja e tudo mais, não conhecia a Canção Nova. Falar até um segredo para você, fica só aqui entre nós, não fala para mais ninguém. Eu nem gostava da Canção Nova. Assistia a Canção Nova e dizia assim, gente, isso é um bando de doido, vou desligar esse negócio aqui. Quando escutava o povo orando em línguas da televisão, eu dizia, gente, esse povo não sabe o que está fazendo. Que loucura, o que é que eles estão falando? Aí desligava a televisão, não queria assistir mais. Mas eu tive essa oportunidade de Deus de vir na Canção Nova. Na verdade, eu não vim só para a Canção Nova, né? Vinha porque ia passar em Aparecida, ia conhecer Frei Galvão, ali o Santuário de Frei Galvão, ia passar em outros lugares. Então, eu vim. Era um negócio da igreja, eu gostava de igreja, então me trouxeram e eu disse assim, eu quero ir também, e vim. Só que no dia que eu cheguei aqui, se você olhar ali para trás, tem uma grade, acho que as câmeras não vão conseguir pegar, mas tem uma grade ali que divide, né, a parte de dentro da Canção Nova e a parte de fora ali, aquela grade azul. Eu estava lá na ponta, lá perto dos confessionários, passando do lado de fora da grade. E eu estava passando somente. Eu lembro que eu estava vindo para entrar naquele portãozinho ali, estava entrando, e quando eu pisei, que eu olhei para dentro aqui, não tinha visto nada, vi aquela parte ali do bosque, ali do confessionário, ali na frente. Mas Deus falou comigo. Deus disse assim no meu coração, aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Na hora eu não entendi. Eu nunca tinha feito uma experiência dessa, nem experiência de renovação carismática eu tinha. Mas aquela palavra, ela gerou paz dentro do meu coração. Aqui é o seu lugar, calmou tudo. Eu vim, entrei, lembro que chegando ali na frente eu olhei para aqui para o palco, tinha aqueles 2 ícones que geralmente ficavam aqui, de Nossa Senhora e de Jesus. E eu olhava aquele ícone e dizia assim, nossa, mas que bonito, é aquilo que eu via na televisão. E aí isso foi numa quarta-feira, e aí à noite eu vim, participei aqui nesse mesmo lugar da missa do Clube da Evangelização, estava sentado bem ali perto onde está a câmera, e eu lembro eu sentado ali, o Padre Roger pregando aqui, e tudo acontecendo, e o povo rezando, e daqui a pouco o Padre desce com Jesus, passa com Jesus no meio do povo, e aquilo foi me encantando de um jeito. Aí na quinta-feira nós fomos, se eu não me engano, para Aparecida, depois voltamos na sexta-feira, participamos da missa de abertura do Osana Brasil, o Padre José Augusto estava pregando. Depois participei de todos os momentos ali do Osana Brasil, no sábado, no domingo. E me encantava, e aquilo dali já estava diferente, porque já me incomodava. Eu ouvia todo mundo dizendo, eu quero ir embora, daqui a pouco já está na hora de ir embora, e o meu coração dizia, eu não quero não, eu quero ficar aqui. E eu não sabia porquê, mas meu coração dizia, eu quero ficar aqui. Até que na missa de encerramento daquele Osana Brasil, quem estava celebrando era o Padre Fabrício, ele pregou daquele jeito, que ele sempre faz, e no final ele conduzia um momento de batismo no Espírito, no final da homilia. Aquele momento de batismo no Espírito Santo tomou conta da atmosfera daquele centro de evangelização, tudo mudou, aquele lugar, a gente olhava e escutava, né? A gente olhava para fora e via uma chuva torrencial lá fora e um barulho naquele telhado daquele centro de evangelização de uma forma diferente. E o padre dizia, o Espírito está sendo derramado sobre nós da mesma forma que essa chuva está sendo derramada.
E ali eu já estava com o coração preparado, me abri à graça de Deus. Eu lembro que naquele primeiro momento eu comecei a orar em línguas. E eu dizia assim: Renê, para, você está ficando doido. Para, esse negócio é coisa da sua cabeça. Aí parava, daqui a pouco estava orando em línguas de novo. Fui tomado por uma graça maior do que eu. E desde aquele dia, eu nunca tive dúvidas de que Deus me chamou para estar na Canção Nova. Nunca. Porque aquela voz calou tudo. Aquela voz silenciou tudo dentro de mim. A vocação que eu ouvia, que eu intuía dentro de mim e não sabia onde iria se realizar, ela se manifestou e ela se realizou na minha vida, na minha história, naquele dia em que Deus falou comigo: aqui é o seu lugar. Por que eu estou te contando isso? Porque aquela voz que falou comigo lá em 2010 é a mesma voz que hoje me sustenta a permanecer aqui. Porque um dia Deus falou e te chamou. Um dia Deus falou. E pode ser que já tenha se concretizado na sua vida. Estou vendo alguns irmãos de comunidade por aqui. Deus um dia falou e nós já chegamos. Só que essa voz que um dia nos pediu para deixar tudo e vir para a Canção Nova, continua dia a dia nos chamando a deixar. Todos os dias essa voz fala conosco. Todos os dias essa voz nos pede mais. Nos pede para que nós possamos ser felizes na vontade de Deus. Constantemente Deus fala conosco. Constantemente Deus vem ao nosso encontro. Constantemente Deus se manifesta na nossa vida. Aquela voz que calou todas as inquietações da minha vida e na minha história é a mesma voz que nos faz estar aqui hoje, que nos faz estar neste lugar e poder contemplar a beleza da vocação de tantos irmãos que estão aqui e poder se questionar sobre a sua própria vocação. A mesma voz que um dia te chamou num lugar ou numa situação inusitada é a mesma voz que hoje nos chama e nos faz estar aqui. Eu queria terminar essa pregação falando para você de uma vocação acertada. Eu queria terminar falando para você da vocação do homem que fez com que tudo isso que você está vendo aqui pudesse acontecer. Ontem, preparando essa pregação, eu lembrava desse livro do Padre Jonas, Vocação, Desafio de Amor. E eu peguei um trecho desse livro em que o Padre Jonas ele conta um pouco da história da vocação dele. Porque eu quero te mostrar uma vocação que deu certo. Eu quero te mostrar um homem que soube ouvir a voz de Deus desde o primeiro dia em que ela se manifestou até o último dia. E o Padre Jonas diz assim nesse livro: coloquei o pouco que tinha nas mãos de Deus, e Ele o multiplicou. Ele devolveu o cêntuplo a mim e à minha família. Pelos meus irmãos e irmãs, pelo meu pai e minha mãe, eu só posso dar graças a Deus. Ele ainda me deu uma família tão vasta como as areias do mar, toda a Canção Nova e uma multidão de pessoas que me têm como pai. O Padre Jonas está escrevendo isso. O Senhor cumpre suas promessas. Agradeço por aquilo que Deus fez a partir do meu sim. Por isso, seja fiel ao que Deus lhe pede. Com certeza, Ele também será fiel. Continua o Padre Jonas. O céu é o prêmio para todos os que seguem corajosamente a própria vocação. Esse é o prêmio definitivo. O Senhor, porém, não espera chegarmos lá para receber a recompensa. Pelo contrário, Ele mesmo nos promete o cêntuplo ainda nesta vida. A promessa de Deus no Evangelho de São Marcos é clara. Em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs,
mãe, pai, filhos e campos por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais agora, durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. O Padre Jonas continua: a minha vida comprova a realização dessa promessa. Ainda não cheguei ao fim da minha missão, mas já recebi o cêntuplo. Quando o padre escreveu isso, ele ainda estava lá na metade da sua vida missionária, digamos assim. Mas hoje nós podemos já olhar para a vida do Padre Jonas e dizer: ele completou a missão. E Deus foi fiel. Deus foi fiel. Deus foi fiel com ele e ele buscou ser fiel com Deus. Continua ainda o Padre Jonas. A canção nova, tudo isso que você está vendo aqui que manifesta a canção nova, mas essas carinhas bonitas aqui que são canção nova, aquelas que estão ali atrás que são canção nova, tudo isso, a canção nova, é a demonstração concreta de que Deus cumpre sua promessa, o cêntuplo nesta vida. O que eu fiz foi corresponder à vocação que o Senhor me deu. Deixei-me conduzir e fui dando os passos primeiros como um menino, depois como seminarista e mais tarde como um jovem padre. A graça foi sempre corresponder à vocação. Aqui está a palavra-chave: corresponder. Hoje, a minha maior riqueza são as pessoas que o Senhor me deu. Tantos jovens que teriam inúmeras possibilidades na sociedade e optaram por entregar sua vida a Deus na canção nova. Eu sou um deles. E sou muito feliz por isso. Sempre fico atordoado diante dessa multidão de jovens, diz o Padre Jonas. Muitos se casam e constituem família na canção nova. Alguns seguem seus estudos no seminário. Outros se consagram inteiramente ao Senhor como celibatários. Temos também os que são consagrados na comunidade de aliança. São diferentes estados de vida, dentro de uma mesma consagração. E sempre me pergunto: quem sou eu para receber tudo isso? Lembra do medo de Nossa Senhora? Olha aqui o medo na vida de um homem de Deus. Quem sou eu para receber tudo isso? Mas esse é o cêntuplo que o Senhor me dá ainda nesta vida. E termina o Padre Jonas dizendo: é como eu expresso na letra desta música. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entrastes em minha vida sedutor. Já não sei viver sem o teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pedistes, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Eu tenho certeza que quando o Padre Jonas escreveu essa música, deixa eu terminar de ler aqui que o Padre vai falar como escreveu isso. Lembro-me perfeitamente da noite em que compus essa música. Foi a minha oração depois de um dia extenuado. Música e letra saíram juntas. Era a minha vida colocada em música naquela oração. Era a minha vocação vivida naquele dia e apresentada a Deus na oração da noite. Não posso negar, tudo te entreguei, nada me restou, tudo me pedistes, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim. É o cêntuplo que Deus já me deu. Posso atestar, o Evangelho acontece. O que Jesus promete, Ele realiza. O segredo é viver a própria vocação. Esse é o caminho da fidelidade e da realização. Quando o Padre Jonas escreveu essa música, ele escreve aqui no livro que nessa música estava toda a vida dele. Mas o Padre Jonas não fazia ideia do que Deus ainda tinha para ele. Quando ele diz assim, tudo te entreguei, ele não fazia ideia do que Deus ainda iria pedi-lo.
Eu enxergo essa música como um itinerário de vida espiritual da vida do Padre Jonas. Um homem que, pouco a pouco, soube entregar a Deus o que Deus pedia. E ao fim de sua vida, soube entregar tudo. O homem da palavra precisou aposentar o microfone. O homem da Eucaristia precisou algumas vezes ficar sem comungar. O homem ousado na evangelização, que no auge da sua vida percorreu o Brasil inteiro e foi em muitos lugares do mundo, precisou se recolher no silêncio. Deus pediu tudo e Ele deu. E quando Ele deu, Ele poderia, no final da sua vida, o Padre Jonas poderia, no último dia da sua vida, no suspiro de morte, no último suspiro de morte, ele poderia cantar essa música e poderia dizer: agora sim, Jesus, agora sim eu te dei tudo, agora sim eu te entreguei tudo, porque tudo que o Senhor me pediu eu te dei. A vocação é assim. Deus constantemente irá nos pedir e constantemente nós precisamos levantar e entregar. Queria te convidar a ficar de pé, queria convidar os meus irmãos a cantarmos esta música. E o Padre Jonas, ele só conseguiu entregar tudo que ele entregou a Deus porque ele teve a coragem de começar entregando pouco. Ele se entregou primeiro como menino, depois como um seminarista, depois como um jovem padre. Ele foi entregando na condição que ele estava. Não queira entregar tudo agora porque você não consegue. Entregue a Deus agora o que você consegue entregar. Você que é casado, entregue a sua família a Deus agora. Você que tem uma vocação, entregue a sua vocação a Deus agora. Você que tem um chamado e está com medo de corresponder, de dizer sim, deixa Deus agir na sua vida agora. Deixa a palavra de Deus realizar na sua vida aquilo que você precisa. Transforme agora na letra desta canção o amor que Deus agora deposita no seu coração. Se Deus entrou na vida do Padre Jonas, entrou na minha vida e entrou na vida de tantos irmãos como um sedutor, deixa Ele te seduzir agora. Deixa Ele te atrair. Deixa Ele te chamar para perto, porque vocação é estar perto dEle. Vocação é dar certo. Vocação é viver a vontade de Deus, os desígnios de Deus para nós, para a nossa história. Canta. Faz hoje o seu compromisso com Deus. Quero transformar numa canção. Solta a voz e canta. As juras de amor por ti, meu Deus, entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor, tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei para te amar, meu Deus, tudo me pedistes, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, venho a ti, meu Deus. Quero transformar uma canção. As juras de amor, as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor, tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei para te amar.
hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Senhor, eu quero te pedir por estes meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando de casa, por todo o sistema Canção Nova de comunicação, Senhor. Tantos, Senhor Jesus, que estão indecisos na sua vida. Jesus, nós estamos num tempo em que os jovens estão aí batendo cabeça porque não sabem a tua vontade para a vida deles. Jesus, nós queremos te pedir isso nesse dia. Nós estamos aqui, Senhor, para rezar pelas vocações. Jesus, levanta no nosso meio Madalenas que estavam numa vida completamente errada, mas que foram chamadas por ti. Levanta, Senhor, no nosso meio novos Paulos, Senhor Jesus, que estavam caminhando em direção contrária à tua vontade, mas que o Senhor os chamou, que o Senhor os atraiu. Senhor, nós queremos te pedir nesta manhã, chama, Senhor, a tua igreja, chama os teus jovens, chama o teu povo, Senhor. Desperta, Senhor, tantos corações para as vocações. Desperta, Senhor Jesus, tantas pessoas que estão por aí com medo de responder a sua vocação. Pessoas, Senhor, que acham que podem ser felizes do jeito que querem, da forma que querem, e não buscam mais a tua vontade. Senhor, nós estamos diante de pessoas que têm medo da tua vontade, medo do que o Senhor vai pedir, medo, Senhor Jesus, daquilo que é a vocação. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que por intercessão da Virgem Maria, a mãe da Canção Nova, que possa cair por terra todo medo em relação à nossa vocação, todo medo de seguir em frente, todo medo de corresponder, todo medo de dizer sim. Nós te pedimos, Senhor, nós te suplicamos. Sim, Senhor, vem com teu Espírito sobre nós e desperta o nosso coração. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor, como falastes na vida de tantas e tantas pessoas. Revela-nos a tua vontade, como revelastes a vontade de Deus, por meio do Espírito, a Virgem Maria. Nós te pedimos, Senhor. Nós queremos ser um povo que escuta a tua voz. Nós queremos ser um povo, Senhor Jesus, que ouve a tua voz e sabe distinguir a tua voz de tantas outras vozes. Sim, Senhor, nós te pedimos e te suplicamos. Fala conosco, Senhor. Manifesta a tua vontade nas nossas vidas e nos dá, Senhor Jesus, a coragem de entregar tudo, Senhor. A coragem de dar tudo, a coragem de tudo ofertar. Nós estamos aqui, Senhor, e te pedimos por tantas pessoas, tantos jovens que precisam neste dia serem despertados para a tua vontade. Um dia o Padre Jonas falava lá no centro de evangelização. Ele estava pregando e ele disse assim: bata o pé aí no lugar que você está. Eu queria te convidar a fazer isso agora. Bate o pé aí no lugar que você está. Sente o chão que você está pisando. Depois que todo mundo naquele centro de evangelização lotado fez isso, o Padre Jonas disse assim: vocês estão sentados em cima da minha loucura. A loucura de um homem que soube corresponder à vontade de Deus. E eu queria te perguntar isso. Onde será que Deus quer te levar a partir da coragem que você tem e que você precisa ter de corresponder à sua vocação? A vocação do Padre Jonas gerou tudo isso. O que é que a sua vocação pode gerar? O que é que Deus tem para você? Não tenha medo. Não tenha medo. Feche os teus olhos. Para encerrar, cantemos mais uma vez essa canção. E faz desse momento agora a sua oração. Entrega tudo. Tudo que você pode entregar agora, entrega. De uma vez por todas, definitivamente. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus.